Olá, seja muito bem-vindo ao canal, você que ainda não é inscrito, e para você que já é inscrito, já sabe, né? Prepare seu bloco de anotações e sua caneta, porque hoje vamos conhecer mais uma história. Mais um pouco mais, na verdade, sobre um livro que é bem famoso e do escritor que é mais famoso ainda. O escritor que não vive deste ofício propriamente. Eu falo de Drauzio Varela. Você que não conhece o Drauzio Varela, saiba que ele é um dos médicos mais conhecidos do Brasil, tanto por sua atuação na mídia, quanto por seu reconhecimento no seu campo profissional. O livro do qual nós falaremos hoje, brevemente, trazendo aí uma panorâmica sobre o livro e também trazendo alguns debates que ele pode repercutir, é o livro Estação Carandiru. No livro, o Drauzio retrata a experiência de um médico naquele que era, durante seu período, o período em que ele existiu, o maior presídio do Brasil. Eu digo no período que ele existiu porque o Carandiru foi desativado. Né? Não é mais uma prisão, ou seja, também não é mais o maior presídio do Brasil. Na época comportava mais de 7 mil presos. Então, com isso, nós podemos imaginar que aquela população carcerária necessitava de algum tipo de atenção médica, porque é praticamente uma cidade ali dentro. E era um presídio que tinha praticamente de tudo. Tinha uma cozinha, tinha enfermaria, tinha um centro cirúrgico, coisas que faltam até em alguns hospitais de algumas cidades de menor porte, até mesmo cidades de 7 mil habitantes. Mas tendo já esse contexto do que era o Carandiru, né, ele era dividido em várias alas, o Drauzio traz isso muito bem no texto, mostrando inclusive com um esquema gráfico como que era dividido o sistema, aquele complexo da cadeia, tendo 9 alas, campos de futebol, espaços de recreação para o banho de sol, o espaço para as práticas religiosas dentro da cadeia, enfim. E ali dentro aconteciam muitas coisas, rebeliões, brigas, doenças precisavam ser tratadas, e é nesse contexto em que o médico se insere dentro do presídio. A estrutura do texto faz jus ao bom jornalismo. Por mais que o Drauzio não seja um jornalista de profissão, ele faz com que a narrativa que ele traz para nós seja merecidamente reconhecida. Reconhecida porque ele não traz apenas o puro e o simples relato daqueles que ali estavam presos. Ele triangula informações, ele entrelaça os relatos, fazendo com que nós tenhamos algum grau de objetivação naquilo que é ali demonstrado, e assim que se consiga expor os pensamentos daquelas pessoas sobre sua situação, e também expondo a visão que ele tinha, que o narrador tem, sobre aquilo que está acontecendo. Ele não poupa palavras para dizer que a situação era ruim, né, que as condições de vida naquele ambiente eram precárias. E com isso ele traz a palavra dos detentos para, não diria que para exemplificar o que ele está demonstrando, mas para trazer como as pessoas se sentem naquele espaço, certo? E ele obtém informações daquelas pessoas de uma maneira que eu diria que apenas um médico seria capaz de obter. Porque se um jornalista, um escritor ou um advogado entra naquele espaço, ele terá uma certa restrição, certo? Uma restrição que se relaciona até mesmo com o consentimento daquelas pessoas para ter o contato com esse indivíduo, ou também em uma relação que se torna um pouco mais burocrática, devido às pessoas terem um certo medo ou receio de exporem seus pensamentos e demonstrarem àquele indivíduo quais são as suas reais situações, com medo de represálias futuras, sabendo que a história será publicada, com medo de qualquer coisa que possa acontecer, não apenas represálias futuras, mas ali dentro da cadeia, nas relações de poder, de haver algum tipo
não diria de represálias, mas de quebra de hierarquia, quebra de decoro entre os próprios presos, quebra da ética entre os sujeitos que ali se encontram na cadeia. Então, percebe-se que o Drauzio teve os devidos cuidados, né, de não expor as verdadeiras identidades para que não houvesse qualquer tipo de punição futura àqueles sujeitos. Mas enfim, o que eu quero dizer é que apenas com a inserção, e ele reconhece isso, apenas com a inserção que ele já teve enquanto profissional da saúde junto daquelas pessoas, se tornou possível obter relatos muito ricos e que demonstram de uma forma, a partir da perspectiva dos detentos, qual é a situação em que eles viviam. Sabendo disso, entramos na questão: o que de fato esse livro está nos expondo? Ora, essa é uma pergunta muito importante, porque a história pela história não significa muita coisa. É apenas um passatempo. Mas os livros que têm conteúdo, de fato, o que é o conteúdo do livro? É aquilo que nos leva para além daquilo que é mostrado, para além daquilo que está sendo comentado diretamente na obra. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é que o livro que nos traz uma discussão de fundo social, de fundo jurídico, de fundo econômico, através de alegorias ou através de histórias verídicas, certo? Então os relatos que o Drauzio traz no livro, eles não são apenas relatos de pessoas singulares. Eles são relatos que demonstram toda uma condição social e uma condição política de existência. Então, a partir daqueles relatos, nós conseguimos construir um quadro muito maior para observar como que a sociedade funciona. A partir disso, nós percebemos algumas coisas. Que o principal debate que está em jogo, né, isso é latente, está na cara, já até pelo nome do livro, é a condição do sistema penitenciário brasileiro. A condição que é observada diretamente pela superpopulação dos presídios, pela ausência de controle interno, ou seja, os presos, as pessoas que estão ali, elas não são controladas, os presos criam suas próprias seitas dentro da cadeia, tomam o controle de alas, fazem tráfico, comandam ações criminosas fora da cadeia. Não é porque eles são gênios ou são pessoas com extrema capacidade de comunicação que conseguem transmitir sinais por telepatia. Não é nada disso. A questão é que a superpopulação carcerária leva a uma ausência de controle dos agentes penitenciários, que também têm um trabalho precarizado, ganham pouco, isso é fato, muito pouco, para o trabalho que exercem, e são poucos. Não se faz concurso ou se terceiriza profissionais que ficam em uma condição de trabalho pior ainda. Então perceba que a superpopulação carcerária é colocada ali como um dos problemas centrais do livro. Ora, um desses problemas é as celas superlotadas, as pessoas não têm condição de ter um mínimo de uma dignidade ali dentro. E dignidade que eu falo é conseguir dormir, conseguir fazer suas necessidades fisiológicas no banheiro, com um mínimo de privacidade também. E o que isso nos leva? Dentro dessas celas, cheio de gente, fica muito fácil esconder armas, esconder drogas, produzir a partir do xarope lá do Fontoura, que é um fármaco utilizado para abrir o apetite, né, um revigorante. E dessa maneira, com aquilo, produzia-se a chamada Maria Louca. Destilavam, né, a partir de uma fogueirinha que faziam dentro da cela, que ficava escondida devido à grande população dentro daquele lugar, e ali produzia a bebida alcoólica, que era vendida dentro da cadeia, entre eles. E não apenas isso, como revistas pornográficas também eram vendidas, crack, cocaína, maconha, cigarro, tudo isso é comercializado dentro do presídio. E por que isso se torna possível? Devido ao grande número de pessoas colocadas em um lugar que não foi feito para comportar todo esse contingente. Ora, mas aí você vai me falar,
é bandido, né? Se cabe 4, cabem 5, por que eu vou dar conforto para eles? Meu amigo, essa não é uma situação de discutirmos conforto puro e simples, ou a pessoa ter ali que pagar seus crimes. Nós estamos falando de uma política pública onde nós vamos tirar essas pessoas do convívio social e vamos colocá-las em um local onde ela cumpra a pena, ou seja, onde ela esteja em um processo de aprender com seu erro, podemos dizer assim, de reeducação, ou por simplesmente recebendo um castigo. Mas quando você coloca um sujeito que cometeu um crime como roubar alimento para sua família, junto com um traficante, ou junto com um assassino, junto com um estuprador, você está ali provocando uma forma de reunião entre indivíduos que vai acabar gerando algum tipo de relação entre eles, vai acabar gerando algum tipo de comércio e vai levar sujeitos que acabaram entrando na cadeia por um crime simples, um crime que não tem grande proporções, sem alta gravidade, a sair dali, ou dentro mesmo do sistema, a praticar crimes piores. Você junta ali 50, 60 criminosos assaltantes dentro de uma cela onde caberiam 10. Você perde o controle sobre o que está sendo organizado ali dentro e você acaba criando uma nova facção. É isso que acontece quando você fala em... quando não se pensa que uma cela produzida para 10 pessoas não pode comportar 60. Porque essa discussão vai muito além dos direitos humanos. Ela está pautada, ela está sob uma base de pensarmos quais serão as consequências daquilo. Daquelas condições insalubres para o ser humano, mas que também são promotoras da criação de N outros problemas. Certo? Então, o sistema carcerário brasileiro cria novos criminosos. Esse é o fato, esse é o ponto que está colocado. Também se mostra, a partir das narrativas que nós temos no livro, que a guerra às drogas desenvolvida no Brasil há muito tempo é ineficaz. É ineficaz porque dentro do próprio sistema penitenciário as drogas correm à solta e muitas vezes o sujeito que é preso, encarcerado, por estar portando uma quantidade de drogas, sai do presídio como um assassino. Briga por drogas dentro da cadeia, leva a homicídios. Portanto, o livro demonstra, isso o Drauzio não fala isso em momento algum, que a política de combate às drogas no Brasil deve ser revista. Certo? Isso nós somos levados a pensar. Como deve ser revista? É um outro processo, uma outra discussão. Mas é uma coisa posta que precisa ser repensada. E também fica claro que as ideias punitivistas estão muito presentes no sistema prisional brasileiro. Lógico, o sujeito está preso para receber uma punição por um mal feito em sociedade. Mas existem situações em que isso é levado ao extremo. E muitas vezes os sujeitos ali envolvidos não reconhecem a atuação dos demais. O Drauzio estava ali naquele ambiente enquanto médico. E a função do médico, onde quer que ele esteja, é prezar pela saúde daquele que está sendo atendido. Assim sendo, ele não tem que diferenciar, médico nenhum tem que diferenciar se a pessoa é criminosa ou não, se a pessoa é uma pessoa da igreja ou se não é da igreja, se a pessoa é da família ou é de outra família. Isto não importa. O que interessa é que a pessoa está numa condição de fragilidade, ela deve ser atendida e deve receber os suprimentos necessários para que ela melhore. A função do médico é garantir que isso aconteça, ou receitar
que isso aconteça. E aí vem diretores de presídio, advogados e dizem, não, mas como assim? Se está faltando leite para as crianças no Brasil, por que eu traria remédios para esse sujeito? Parece que a capacidade cognitiva não chega ao ponto de compreender certas coisas. Porque a falta de um bem para uma pessoa não quer dizer que o outro deva pagar por isso, certo? E a função do médico ali não é prescrever políticas públicas para o país, e sim para aquele que ele está atendendo. Então esse é um elemento que precisa ser considerado quando nós pensamos nas políticas públicas a partir das perspectivas em questão, como a do médico em relação aos seus pacientes, mesmo que eles sejam presidiários, mesmo que eles sejam pessoas, ou então empresários, ou políticos, ou um sem-teto. Muito bem, e o que nós podemos tirar de conclusões a respeito deste livro? A conclusão primeira é, leia. Vale a pena, porque os relatos são muito ricos e trazem algumas situações até engraçadas que ocorrem dentro do sistema prisional. Mostram também a relação dos sujeitos que não estão condenados, né, aguardam a condenação e estão sujeitos a moléstias dentro da cadeia. Ou seja, o sujeito pode ser inocentado, mas ele está ali apanhando dentro da cadeia e está se vendo obrigado a cometer crimes ali dentro para salvar a própria pele. Então, vamos perceber que aquilo que eu disse anteriormente, o sistema brasileiro cria novos bandidos, cria novos criminosos, porque é um sistema mal feito e mal executado. E no mais, o livro é muito bom, as histórias dos personagens se entrelaçam e é criada uma narrativa que abrange as malezas. O livro é muito bom, as histórias dos personagens se entrelaçam e é criada uma narrativa que abrange as mazelas do sistema penitenciário brasileiro, e a leitura do livro é muito pertinente para que nós consigamos pensar para além dos indivíduos e sim considerarmos o sistema como um todo. O sistema não só dentro da cadeia, mas também fora dele. As políticas públicas que levam ao encarceramento e a forma como esse encarceramento funciona. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, porque aí você também está ajudando aos vídeos chegarem a mais pessoas, porque o canal acaba sendo mais divulgado pela plataforma do YouTube. Comente, deixe seu like e compartilhe o vídeo com quem você puder. Até a próxima!